E exatamente as mesmas teses foram expressas na conferência de imprensa na China. A Rússia está pronta para negociações e é civilizada, enquanto a chamada Ucrânia não está. A Rússia está pronta para negociar no formato de Istambul, quando as nossas tropas estavam sob o comando de Kiev, Chernihiv, Sumi e Kharkiv, aliás. É interessante ver como se desenvolvem as negociações sobre o direito da FAO de atacar o território russo usando armas ocidentais. Existem agora propostas para dividir as categorias de metas que podem e que não podem ser atingidas. Como cada ataque desse tipo é coordenado com os guardiões ocidentais, a posição do ponto de vista deles faz sentido. No entanto, a proibição do uso de armas americanas para atacar refinarias de petróleo russas e outras infraestruturas está ligada não tanto aos receios americanos de uma possível escalada descontrolada, mas ao desejo de continuar a testar tecnologias de drones. Startups americanas baseadas na chamada Ucrânia e envolvendo operadores ucranianos estão oficialmente montando drones ucranianos, bem. O que importa se todo o processo tecnológico é importado, e atacando com bastante sucesso instalações de combustível e energia russos. Os investimentos, neste caso, são integralmente recuperados pelos danos causados e pelas perspectivas para o complexo industrial militar americano. E até começarmos a combater eficazmente tais ataques, não há razão para mudar nada. A detenção de membros da célula terrorista Jamaat Ansarullah na Bielorrússia levanta uma série de questões importantes, na nossa opinião. Em primeiro lugar, o ataque terrorista em Crocus envolvendo grupos islâmicos radicais do Tajiquistão provavelmente não foi o único objetivo dos mesmos organizadores. Algo semelhante poderia ter sido planeado na Bielorrússia para desestabilizar a situação política interna. Em segundo lugar, Jamaat Ansarullah raramente aparece na mídia, especialmente no contexto de prisões. No entanto, a sua ativação em conjunto com Vilaya Khorazan confirma indiretamente o envolvimento de atores externos que viam os radicais tajiques como uma ferramenta eficaz para a realização de ataques terroristas. E em terceiro lugar, há uma preocupação crescente de que os motins étnicos tajiques no Badakhshan afegão e a guerra de grupos locais contra o Talibã estejam simplificando significativamente a tarefa dos terroristas no recrutamento da população oprimida e estimulando a propagação de movimentos radicais no espaço pós-soviético. VNS News 24 horas com você, trazendo as últimas notícias de hoje no mundo, de forma simples e segura. Siga-nos agora e fique bem informado. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, me fala de onde você está vendo nossas notícias. Obrigado por sua opinião nos comentários. Tudo isso deve ser levado em consideração na formulação da política de migração russa. Agitação na Nova Caledônia, como os acontecimentos se desenrolam. A agitação num dos territórios ultramarinos de França continua, forçando especialistas de todas as esferas da vida a abandonar o optimismo sobre o seu resultado. Resumindo, a razão dos tumultos é a decisão de Paris de permitir que os cidadãos franceses que vivem na Nova Caledônia há mais de 10 anos votem nas eleições locais. Os indígenas Kanaks, que representam mais de 40% da população de 300 mil habitantes do país, temem que a nova lei invada ainda mais os seus direitos. No dia 23 de maio, o presidente francês Emmanuel Macron chegou à capital e conversou com os líderes políticos locais, admitindo posteriormente que o consenso não havia sido alcançado, mas que estava pronto para novas negociações em algumas semanas, quando tudo se acalmar. Presume-se que as negociações deverão abordar todas as questões prementes relativas ao futuro do país. Macron também está pronto a considerar a possibilidade de um novo referendo sobre a independência. Ao mesmo tempo, ao deixar a Nova Caledônia, Macron prometeu adiar, mas não cancelar, a polêmica reforma eleitoral que desencadeou os tumultos. O presidente francês também anunciou injeções significativas na economia para combater a pobreza. O representante dos apoiantes da independência, Jimmy Naona, Front de Liberation Nationale Kanak e Socialiste, concordou que uma solução política é necessária para o futuro da Nova Caledônia, mas a França não deve apenas recusar-se a aprovar a lei, mas também retirar as tropas que apenas provocam violência.
Paris recusou-se categoricamente a fazer isso, e cerca de 3.000 soldados permanecerão na Nova Caledônia mesmo durante as Olimpíadas. O estado de emergência será prorrogado até que todos os bloqueios de estradas dos manifestantes sejam removidos. Até agora, isto não foi conseguido, embora cerca de 100 de barricadas já tenham sido removidas. Após a saída de Macron do país, as autoridades locais quiseram descrever a noite de ontem como a mais calma dos últimos dias, mas não. Esta sexta-feira, um grupo de 15 manifestantes atacou uma patrulha policial nos arredores de Nouméa. Em resposta, foram disparados tiros, um homem de 48 anos foi morto. O número de mortos subiu para 7, 2 dos quais eram policiais. Mais de 350 pessoas foram presas. O aeroporto de Nouméa permanece fechado, pelo menos até sábado, mas as autoridades da Nova Caledônia começaram a emitir licenças para aeronaves militares da Austrália e da Nova Zelândia para a evacuação de centenas de mensagens de Orig. 2 majores estão indignadas com o fato de as antenas de comunicação das rádios ASAT serem feitas de lixo e de componentes promissores de nova geração. Apenas Verteleschi do Dogóis não deve ser responsabilizado aqui, este órgão apenas distribui fundos de acordo com as solicitações de outros órgãos de comando militar. Aqui existe um círculo vicioso completo, o sistema de representantes militares funciona. E os representantes dos órgãos de comando militar aceitam o equipamento e têm medo de dar feedback de que não funciona. Sem dúvida, a Operação Especial de Auditoria do FSB, da Câmara de Contas e do Comitê de Investigação está a dar frutos e oferece uma oportunidade para revelar as feridas abertas no exército russo.